do bandido. Olá, alunos do Colégio CAF Macaé e também a todos os inscritos do canal Pedro Sami. Mais uma videoaula de Química. Nesta videoaula, nós vamos estar corrigindo uma lista de exercícios de revisão para o teste que vai estar acontecendo, né, nesta semana, em poucas horas aí para os alunos. Você que é inscrito do canal e tem dúvidas sobre os seguintes assuntos: tabela periódica em relação às suas propriedades periódicas, ligações químicas, em particular iônica e metálica, e também sobre funções orgânicas oxigenadas, principalmente os ácidos carboxílicos e derivados. Eu aconselho a você estar nesse vídeo, a estar curtindo todo esse conteúdo que eu estou produzindo. Aos alunos, fiquem calmos, o teste está muito parecido com a revisão, vai dar tempo para vocês estudarem. Vocês já se prepararam, já corrigiram os exercícios, e a vocês, inscritos no canal Pedro Sami, vamos tirar dúvidas sobre esses assuntos, tá bom? Então, sem mais delongas, eu vou estar projetando aqui a lista de exercícios de revisão, vou estar corrigindo aqui, certo? Ela. Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira questão aí, que é uma questão de propriedades periódicas, né? Então, vocês vão ter acesso à tabela periódica, como a gente está vendo aí, ela aparecendo. E vamos ler a nossa primeira questão, que diz o seguinte aí. Deixa eu abaixar um pouquinho mais aqui, para que a visualização da tabela seja efetiva, né? Diz o seguinte, a nossa primeira questão. A argila tem como principal constituinte o silicato de alumínio hidratado, em relação aos elementos alumínio e silício. Analise as seguintes afirmativas. Então, a primeira coisa aí é a gente localizar o alumínio e o silício na tabela periódica, né? O alumínio, o símbolo dele é Al, Tema específico. e o silício, o símbolo dele é Si. Então, aqui está o alumínio e aqui está o silício na tabela periódica. Vamos lá. Ambos são elementos da família A. Está correto isso, gente? Sim. Se vocês forem olhar a análise da tabela periódica que está aparecendo aqui ao lado, você percebe que o alumínio ele é da família 3A e o silício ele é da família 4A. Então, isso daqui é verdadeiro. O alumínio possui 3 elétrons na sua valência. Muito, muito correto isso também. Por que o alumínio possui 3 elétrons na sua família, na sua valência? O alumínio possui 3 elétrons na sua valência porque o alumínio ele é da família 3A da tabela periódica. Então, ele tem 3 elétrons na camada de valência, que é a última camada. E o silício é da 4A, portanto, vai ter 4 elétrons. Então, percebam aqui que o fato dele ser da 3A indica que ele tem os 3 elétrons na sua valência. Está correto? Vamos para a nossa terceira agora. O raio atômico do silício é maior do que o do alumínio, pois o silício possui mais elétrons na camada de valência que o alumínio. Bom, o raio atômico é uma propriedade periódica que indica o tamanho de um átomo, né? A distância do núcleo até a camada mais distante. E ele diz que a do silício é maior do que a do alumínio. Nós temos que lembrar como é que essa propriedade periódica varia. Então, o raio atômico, ele aumenta quanto mais para baixo eu tiver na tabela periódica e quanto mais à esquerda eu tiver na tabela periódica. Então, o raio atômico cresce nesse sentido. Aqui, a prioridade de qual seta é mais importante na nossa análise é o seguinte: quanto mais para baixo, maior a prioridade em relação a essa análise. Se eu tiver 2 elementos que estão no mesmo período, ou seja, não há diferença deles em relação a estar mais acima ou mais abaixo, aí você vai ver aquele que está mais à esquerda. Então, a prioridade 2 é da seta da horizontal, a prioridade 1 é da seta da vertical. Perceba aqui que tanto o alumínio quanto o silício estão no mesmo período. Então, nós temos que analisar aquele que está mais à esquerda da tabela periódica. E quem está mais à esquerda da tabela periódica é o alumínio. Logo, o que acontece aqui? Acontece que o alumínio teria raio maior que o silício. Não o contrário, como a questão está falando, que é o silício que tem o raio maior que o alumínio. Então, essa alternativa aqui seria falsa. Então, aqui nós temos apenas duas afirmações corretas, que seria a primeira e a segunda. Então, seria a nossa letra D. Lembrando aos alunos que vão assistir essa videoaula, não é só a propriedade de raio atômico que aparece,
mas também nós temos energia de ionização, que é o tema da nossa segunda questão. Nós temos afinidade eletrônica, eletronegatividade, e vocês têm que lembrar como é que varia o sentido de cada uma dessas propriedades, ok? Bom, vamos agora para a nossa segunda questão. Acompanhe comigo que diz o seguinte, a segunda questão. Vamos lá, deixa eu abaixar aqui a tabela para utilizar ela, a mesma na próxima questão aqui. Agora estão tudo macho aqui. Fugiram dos debates. Era só debate. A segunda questão diz o seguinte aí, gente. Acompanhem. Contraste R$ 27.000. O Brasil é o maior produtor de nióbio do mundo, com a produção aproximada de 80 mil toneladas em 2010, o que corresponde a 96% do total mundial. Minas Gerais é o principal estado brasileiro produtor do nióbio. O consumo do nióbio deve aumentar no futuro, especialmente devido à sua aplicabilidade em práticas industriais sustentáveis. O ferro nióbio, por exemplo, pode ser usado na produção de carros mais leves que consomem menos combustível. Qual elemento, ferro ou nióbio, tem maior energia de ionização? Então, a energia de ionização é uma outra propriedade periódica, tá? Que varia da seguinte maneira: a energia de ionização, quanto mais o elemento estiver para cima, e quanto mais o elemento estiver para a direita, maior a energia de ionização. Feliz último tema, então. Vamos ao sorteio. Então, aqui nós temos que localizar esses elementos na tabela periódica, né? O ferro aqui, nós sabemos que o símbolo dele é Fe. O nióbio, o símbolo dele é Nb. O ferro está localizado aqui, onde eu estou assinalando agora. E o nióbio, que é o Nb, está localizado aqui. Luiz abandonou a prefeitura faz tempo que nunca teve perfil para ser prefeito. Então, entre os dois aí, qual é o que está mais para cima? O que está mais para cima, porque a seta na vertical tem prioridade, como nós vimos, essa na horizontal é só utilizada como desempate. Quem está mais para cima é o ferro. E também ele está mais à direita. Então, nesse caso, ele ganhou duplamente, né, por assim dizer. Então, quem tem maior energia de utilização aqui, a resposta seria ferro. Tecnologias do futuro. Você não pode ver aqui, mas eu estou vendo na visão periférica o desespero do Boulos. Ele já ficou. Ok? No pique, vamos para a nossa questão 3, que diz o seguinte: considere os elementos químicos e seus respectivos números atômicos representados na publicidade da série Breaking Bad. Então tá aí. E ele pergunta o seguinte: esses elementos podem formar um composto molecular ou iônico, e ele também quer saber a fórmula química. Bom, para eu saber se um composto é molecular ou iônico, é só eu analisar quais as classificações dos elementos que compõem essa substância, né? Então aqui nós temos Br, que é o bromo, e eu tenho o Ba, que é o bário. O Br, que é o bromo, ele é um ametal. Ele é um ametal da família 7A. Como todos os elementos querem alcançar o octeto quando eles se ligam uns com os outros, se o bromo já tem 7 elétrons, para chegar a 8 falta 1. Então ele vai querer ganhar 1 elétron. Ao passo que o bário aqui, nós vamos perceber que ele é um metal. Só que ele é um metal da família 2A. Então, aqui está o bário, como a gente está percebendo na tabela periódica, família 2A. E aqui nós temos o bromo, família 7A. Bom, se eu tenho metal mais um ametal, o tipo de ligação aqui é o quê? Iônica, tá? Seria covalente ou molecular, como está aparecendo aí nas opções, se fosse ametal mais ametal, ou ametal e hidrogênio. Então, aqui se eu tenho ametal e metal iônica, ok? E aí? E agora nós temos que determinar a fórmula desse composto iônico. Toda vez que eu quiser determinar a fórmula química de um composto iônico... A gente combinou isso também. Eu não vou repetir.
Tá? Refaça mais de uma vez que o senhor usa, o senhor está sendo advertido em O que relação vai a... acontecer? Primeiro, eu tenho que colocar o metal, tá? E segundo, na fórmula química, o ametal. Então vamos lá. Quem é o metal? É o bário. É o segundo aqui. Então vou botar o Ba. Agora, como o bário ele perde elétrons, porque na ligação iônica nós vamos lembrar que o metal ele perde elétrons, ao passo que o ametal ele o quê? Ganha elétrons. Então, o metal vai se perder sempre a quantidade que está presente na camada de valência, que é determinado pelo número da sua família. Como ele é da 2A, ele vai perder 2 elétrons, então vai ficar bário mais 2. O bromo é o ametal, vai ganhar uma quantidade que falta para 8. Então, se ele é da 7A, falta só 1. Então, aqui vai ficar o quê? Br menos. E agora nós vamos fazer o escorrega das cargas, né? Então, a carga do cátion vai virar índice do ânion, quantidade do ânion, e a carga do ânion vai virar índice do cátion, quantidade do cátion. E aí a minha fórmula química vai ficar Ba, Br, 2. Então, BaBr2 e iônico seria a nossa letra D de dado. Ok? No pique, vamos para a nossa questão de número 4, a última, penúltima questão aí de química inorgânica, química 1. Fala o seguinte: o lítio está no topo do grupo dos metais alcalinos da tabela periódica. Olha aqui o lítio, que bonitinho. Está aqui, ó. Família 1A, está no topo, né? Só perde aí para o hidrogênio, que apesar de ser da família dos metais alcalinos, está nessa coluna, ele não tem classificação nem como metal e nem como ametal. Lembrando. Bom, se esse metal aí, o lítio, for deixado em contato com o ar, ocorre uma reação com o nitrogênio, formando uma camada escura sobre o material, que é composta de nitreto de lítio, Li3N. O lítio tem diversas aplicações. Uma delas é no tratamento do transtorno bipolar. Dê a fórmula eletrônica do Li3N. Então, aqui, de maneira semelhante ao que fizemos na questão anterior, nós temos que identificar quem é o metal, quem é o ametal e as famílias, né? Então, o lítio aqui, nós sabemos que é o quê? Que é o meu metal da família 1A. E o nitrogênio é o ametal da família 5A. Então, o lítio ele só vai perder cada lítio aqui um elétron, e o nitrogênio, sendo da 5A para chegar a 8, ele vai querer ganhar 3. Daí, 3 lítios para satisfazer um nitrogênio, que eu estou assinalando aqui na tabela periódica agora. Percebam aí, ó, família 5A. Então, vou pegar e vou botar o lítio aqui, com o seu elétron, outro lítio com mais um elétron, e agora o terceiro lítio com mais um elétron, e o nitrogênio aqui com os meus 5 elétrons. E agora eu faço a transferência dos elétrons do lítio, que é o metal, que quer perder, que nós vimos, como na questão anterior, para o ametal, que é o nitrogênio, que quer o quê? Ganhar. Então é isso que ele queria. A fórmula eletrônica é o destino dos elétrons, ou seja, para onde os elétrons vão, certo? Após essa transferência que acontece da ligação iônica, tá? Essa daqui é a resposta que eu queria. Bonitinho. Aí. Vamos agora para a nossa quinta questão, que diz o seguinte: é de ligação metálica. Fala assim: as ligas metálicas são formadas pela união de dois ou mais metais, ou ainda por uma união entre metais, ametais e semimetais. Só um parêntese, né, que essa classificação aqui de semimetais, ela não existe mais. Agora, alguns semimetais viraram metais e outros semimetais viraram ametais. Continuando, relacionando no quadro a seguir cada tipo de liga com as composições dadas, pode-se afirmar que a única correlação correta entre a liga e a composição que se encontra na opção. Então, aqui você tem que saber uma prévia da composição das ligas, tá? Por exemplo, o aço é uma liga aqui, ó, de ferro
mais carbono. Então, você tem que gravar decor, né? Decoração, por assim dizer. O ouro é uma liga de quê? Ouro, prata e cobre. O bronze é uma liga de quê? De cobre e estanho. E o latão é uma liga de quê? De cobre e zinco. Por favor. Então, nós vamos ver. Cobre e zinco seria o quê? O bronze. Que isso não se repita. Cobre e zinco seria o latão, me perdoem aqui, 4. Cobre e estanho é o bronze, 3. Ferro, carbono e traços de silício, enxofre e fósforo seria essa aqui, ó, ferro e carbono, que é 1. E ouro, prata e cobre é o ouro 18 quilates, que seria aqui o 2. Então seria 1C, 2D, 3B e 4A. Letra D de dado aqui. Ok? Acabou nossas questões de química inorgânica e vamos para as nossas 5 últimas questões de química orgânica, que diz o seguinte aí. Dados os compostos orgânicos a seguir, pode-se afirmar que, então ele dá aí o cimaldeído, a vanilina e o eugenol. O cimaldeído é um éter. Não, gente, quando eu tenho a carbonila no final da cadeia ou ligada aqui a um hidrogênio, como nós vimos, isso aqui é característico da função aldeído, ok? Então, esse aldeído também tem aqui na vanilina. E além do aldeído, eu tenho outras funções oxigenadas aqui, né? Como eu tenho aqui oxigênio entre carbonos aqui, ó, nesses dois grupos. Só que eu tenho oxigênio entre carbonos e nenhum dos carbonos é uma carbonila, é um carbono normal. Então, tanto aqui quanto aqui é éter, tá? Vamos aqui para a segunda. Aqui eu tenho uma hidroxila, na verdade a terceira, né? Uma hidroxila ligada a um carbono do anel aromático. Então, isso daqui é um fenol. E aqui, novamente, eu tenho oxigênio entre dois carbonos, ó. Entre esse e esse carbono. Então, aqui também é éter. E agora vamos ver as alternativas. O cimaldeído é um éter? Não. É um aldeído? Todos possuem um grupo funcional aldeído? Não, o eugenol não possui. Apenas o cimaldeído e o eugenol possuem um grupo aldeído. Aqui eu queria que vocês alterassem. Eu não queria botar eugenol aqui. Aqui eu queria ter colocado vanilina, tá? Está também disponível em todo o país por parabólica. Eu dei uma alterada nessa questão. Então, apenas o cimaldeído e a vanilina possuem um grupo aldeído. Essa seria a alternativa correta. Vamos só analisar as outras. Apenas o cimaldeído é um ácido carboxílico? Não. E todos possuem um grupo fenol? Não. Apenas o eugenol. Ok? No pique, no pique, lembrando que você tem que saber identificar todas as funções oxigenadas, não só essas que estão caindo na revisão. Isso aqui é um norte para você perceber como é que vão ser cobradas as questões, tá, gente? Então, lembrem lá de todas as identificações das funções oxigenadas. É extremamente importante lembrar dessa identificação. Vamos para 7, que diz o seguinte. A baunilha é uma espécie de orquídea. A partir da sua flor é produzida a vanilina, conforme a representação química, que dá origem ao aroma da baunilha. Circule e identifique as funções oxigenadas na estrutura ao lado. Então, aqui eu não tenho uma questão de marcar, mas eu tenho uma questão parecida com a outra, que é para identificar. Então, aqui na vanilina, nós vimos que já tem o quê? Aldeído. Em plataformas digitais, o seu tocador. Nós vimos que quando eu tenho um quê? Uma hidroxila ligada diretamente ao anel aromático, que é o caso desse daqui, nós temos o que nós chamamos de fenol. E se eu tenho oxigênio entre dois carbonos, como é o caso dessa daqui também, nós temos o que nós chamamos de éter. Cuidado para não confundir éter com éster, que a gente vai estar vendo agora.
Na questão 8 fala o seguinte: o composto é usado como essência de laranja, tem fórmula, e ele quer um nome. Bom, aí o que acontece, gente? Aqui eu já tenho uma outra função, ó. Além de ter aqui um oxigênio entre carbonos, esse carbono que está ligado ao oxigênio, ó, é um C dupla O. Quando eu tenho C dupla O ligado a um O, aí eu não tenho um éter, eu tenho um éster aqui. E a nomenclatura de éster é o quê? Ato de Tá. ila. Então, ó, a gente vai ter duas partes, né? A gente vai ter essa parte aqui, ó, que contém a carbonila com o sufixo ato. E essa outra parte que vem depois do oxigênio com o sufixo ila. Então vamos lá, como é que a gente vai processar? Aqui, essa parte que tem a carbonila, que tem o sufixo ato, tem 2 carbonos. 1, 2. Então, por isso, nós vamos chamar isso de etanoato. Todas as regras que eu estou cobrando de Preposição de, que vem após o oxigênio, você vai colocar o ila. Quantos carbonos tem? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, etanoato de oquitila. ações. Nós tivemos problemas também nos bastidores durante o intervalo, então eu espero que esse bloco 3, 4, possa transcorrer 5, sem 6, 7, pedir 8. agora Etanoato de oquitila é a letra C de casa. os candidatos. Vamos aí para a nossa penúltima questão, questão número 9, que diz o seguinte: A ordem de resposta será definida em o produto da reação entre duas substâncias abaixo é utilizado no processo de amadurecimento das maçãs, mascarando o aroma característico do fruto verde. Ele quer que você complete a reação e também indique o nome dos produtos formados. Toda vez que eu tenho a reação entre um ácido carboxílico, que é isso daqui, ó, C dupla O ligado a OH no final. E vamos então à primeira, da Sanval, que veio pelo Instagram, sobre resolver o problema gravíssimo da Cracolândia. Qual o plano de ação para cada um dos candidatos? Um só candidato vai responder, vou sortear aqui. E eu também aqui tenho uma hidroxila não ligada agora ao anel aromático. Perceba que agora eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado, ó. Só faz ligações o quê? Simples, isso é um álcool. Toda vez que eu tenho uma reação entre um ácido carboxílico e um álcool, o produto formado da reação Serve em torno de 4.000 usuários. é chamado de éster. E é por isso que eu... E aí, como é que vai processar essa reação? O que vai acontecer é que o hidrogênio aqui do ácido carboxílico vai se unir com a hidroxila do álcool. E aí, nesse processo, eu vou estar formando a água, H2O. Então, o nome do primeiro produto é água. Agora, eu vou ter que unir a cadeia do ácido, que perdeu o hidrogênio. Então, perceba que eu vou repetir essa primeira cadeia aqui, correto? Ó, essa primeira cadeia vai ser repetida agora. E oferecer um tratamento aos dependentes químicos. Nós temos hoje em torno de 2.500 C dupla O ligada a O. Perdi o meu hidrogênio porque ele se uniu com a hidroxila do álcool. E esse álcool aqui, ó, ele tem quantos carbonos? Ó, ele tem 2 carbonos e essa ligação aqui é a ligação do segundo carbono com H. Então, esse carbono aqui, ele vai vir para cá, ó. E eu vou completar aqui a estrutura. Isso é a fórmula do meu éster, certo? E o nome dele, como ele é um éster, é o que que nós vimos quando é éster? É ato de ila. Então, aqui, ó, cadeia principal, porque esse éster tem uma ramificação. Carbono 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar 2 metil. Como tem candidatos aqui, a gente já sabe que não tem a mínima condição de
no ato Perfeito. E nós vamos agora de... Como eu tenho 2 carbonos aqui, 1, 2, etila. Vamos a mais uma pergunta aqui na Nome do produto. 2-metilbutanoato de etila e água. E agora 10. Um dos produtos para desenvolver gradualmente a cor dos cabelos grisalhos é o Grecin, que consiste em uma solução incolor da substância de fórmula estrutural abaixo. Seu nome oficial. Então, quando eu tenho ali uma estrutura parecida com a do éster, só que ao invés de ter uma cadeia carbônica após o oxigênio aqui, né, a gente tem uma cadeia carbônica. Eu tenho um metal, um cátion qualquer, isso é uma característica de sal orgânico, tá? Isso daqui. Fazer com que Sal seja adaptado para lidar com a orgânico. máquina. Você não pode deixar a máquina tomar conta do profissional. E aí, quando eu tenho um sal orgânico, a nomenclatura é muito parecida com a do éster, vai ser ato Essas informações. de... E mais aqui o nome do cátion, que no caso vai ser o chumbo aí, né? Vocês vão ter acesso à tabela periódica, para quem não soubesse que o PB era chumbo, né? Então aqui, ó, independente da quantidade de carbonos, eu só vou considerar uma cadeia para dar esse nome. Então, 2. Porque tem 2 cadeias aí, porque o chumbo perde 2 elétrons, um para cada oxigênio aí, tá? Então, no caso, independente de ter aqui 4 carbonos, né, 2 de cada uma das cadeias aí, com os oxigênios negativos ligados ao chumbo, você só vai considerar os 2 átomos da cadeia da esquerda ou da direita a fim de contagem, tá? Então, como são 2 carbonos, a gente utiliza o et aí. As ligações são simples, o ato, são etanoato de chumbo. De uso de tecnologia, porque hoje em dia. E aí a alternativa seria a letra B de bola. Bom, alunos, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Você que é inscrito no canal Pedro Sami, obrigado pela audiência, por ter aprendido. Se inscreva no canal, ative o sininho, compartilhe esse conteúdo com outros colegas, tá? Alunos, não se baseiem apenas na revisão. Perceba que na primeira questão precisa ser sábio de todas as propriedades periódicas, raio atômico, energia de ionização, afinidade eletrônica, eletronegatividade, tá bom? Então, essas são as que caíram, mas eu posso cobrar qualquer uma das propriedades periódicas. Aqui a gente viu um pouco sobre fórmula química de composto iônico, vai cair uma questão próxima à prova, né, o teste. Aqui a fórmula eletrônica. Lembra da transferência de elétrons do metal para o ametal, né? Lembra da regra do octeto. As ligas metálicas, vocês precisam memorizar os principais componentes de cada uma das principais ligas e identificar as funções oxigenadas. Lembra que não é só isso. Cai álcool, fenol, éter, cetona, aldeído, ácido carboxílico, éster, sal orgânico e cloretos ácidos e anidridos. Então, você precisa reconhecer cada um desses grupos funcionais, tá bom? Para que você identifique isso nas estruturas. Nomenclatura vai cair aí do éster, vai cair também a reação de esterificação para fazer a 9 e a última nomenclatura de sal orgânico. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Fiquem com Deus. Bom teste amanhã. Estudem, né? Confiram aí as resoluções. E tchau, tchau. Muito obrigado à audiência do pessoal aí do canal Pedro Sami. Espero que vocês também tenham aprendido nessa aula. E a gente vê até a nossa próxima videoaula. Valeu, gente. Para que nossa população acesse